A gente vai falar nessa aula sobre juros compostos. O juro composto, ele é o juro sobre juros. Então, como que funciona? Você vai ter um capital e a incidência de juros não vai ser sempre em cima do capital igual é o simples, tá? Você vai ter o capital, vai render juros por um período. Depois, pelo mesmo período, vai render juros sobre isso daqui. Isso aqui passa a ser o capital. Então, como que funciona na prática? Vamos imaginar que a gente tenha R$100 com uma taxa de 1% ao mês. Então, você no tempo zero tem R$100. Depois de um mês, você vai ter R$100 mais 1% de R$100, tá? Eu tô imaginando que a gente tá pensando que você depositou isso e tá ganhando 1% ao mês. 1% de R$100 é R$1, então isso dá 101. No segundo mês, você vai ter o 101 que você já tinha, né? Mais 1% de 101, entendeu? Então, a porcentagem vai incidir sobre o último valor. Isso aqui passa a ser o capital. E 1% de 101 é R$1,01. Então, você passa a ter R$102,01. No terceiro mês, você vai ter R$102,01 mais 1% sobre R$102,01, que é R$1,02. A gente vai desconsiderar o 0,1 porque a gente não tem nem como pagar isso, viu, gente? Mas, logicamente, no acúmulo, depois de muitos meses, pode fazer uma diferencinha. Então, você vai ter R$103,03. Depois, no quarto mês, você vai ter os R$103,03 mais 1% daqui, que é 1,03. Então, você vai ter R$104,06. Quando você olha para o juros simples, aqui pode parecer pouca coisa, porque rendeu tipo 6 centavos a mais. Mas a longo prazo, a diferença chega a ser catastrófica. Só para vocês terem noção, quando a gente fala de juros compostos, a gente calcula o montante direto. Então, a gente calcula o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Por quê que é essa fórmula? Eu multiplico, lembra que a gente falou no outro vídeo que eu tenho 100% e aí os juros vai acrescentar sobre isso, então acrescentar a taxa. Por que elevada ao tempo? Porque se eu quiser chegar nisso aqui direto, sem fazer isso tudo, eu pego R$100 e multiplico por 1,01. Isso aqui é o mês 1, depois de um mês. Quando eu vou pro mês 2, eu pego o que eu tinha no mês 1, que é R$100 vezes 1,01, vezes 1,01, porque eu vou pegar isso como 100% mais o meu 1%. Então, isso aqui é 100 vezes 1,01 elevado ao quadrado. Quando eu vou lá pro mês 3, eu pego o que eu já tinha e multiplico por 100% mais 1%. Então, isso vai ficar R$100 vezes 1,01 elevado ao cubo. E assim sucessivamente. Então, o porquê dessa fórmula é isso, certo? Eu sempre vou pegar o tempo anterior como meus novos 100%, vamos assim dizer. Imagina que a gente tá falando ao mês, então imagina depois de 36 meses, eu tinha um capital de R$100, 1 mais 1%, 36 meses são 3 anos, certo? Então, eu vou fazer isso na calculadora só porque 1,01 elevado a 36, fazer a mão é suicídio, né, gente? Vezes R$100. Isso dá R$143, o montante, né? Que é os juros mais o capital. E 7, na verdade dá 8 centavos, que a gente vai arredondar uma casinha pra cima.
Se eu estivesse falando em juros simples, o juros simples, o meu juros, ele sempre vai render sobre o capital inicial, tá? Então, 1% de R$100 é R$1, depois de 36 meses são R$36. Então, de R$36 para R$43, então é uma diferença de R$7,08, né? Então, vocês viram que já deu uma diferencinha boa? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o juro composto, como ele é uma função exponencial, ele cresce, ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho, mas depois ele dá um up considerável, entendeu? Já o juro simples, ele é uma função linear, então ele é uma reta, tá? Então, eles podem até começar juntinhos, mas o juro composto, ele uma hora, ele dá uma ultrapassada, tá? Sempre fazer as contas bonitinho, principalmente quando a gente for comparar juros simples com composto. Às vezes o pessoal, como pegadinha, pede para comparar e põe uma taxa de juro simples bem alta e uma de juro composto mais baixo. Mas lembra que o juro composto, ele faz uma curvinha, tá? Por quê? Porque ele é uma função exponencial e o gráfico da função exponencial é isso. Chega uma hora que ele, nossa, vira quase uma reta a função exponencial, tá? De subida, assim, de ascensão. E reta é sempre reta, né, gente? Então, assim, por favor, tomar muito cuidado na hora de fazer comparações.